Pessoal, boa tarde. A coisa realmente está degringolando, está caindo pelas beiradas aí, está tudo indo de mal a pior. O Temer está internado aparentemente no hospital do Exército. Parece que a coisa não é lá tão boa para o lado dele. Muito bem. Tanto faz se ele vai ou deixa de ir, isso daí é o que menos interessa. O que mais interessa é a situação do nosso país. Não que não me interesse a saúde do indivíduo como ser humano. A saúde do indivíduo como ser humano até pode me interessar. Mas o problema maior não é isso. O problema maior não é como que ele está de saúde. O problema maior é o que está acontecendo por trás disso. Por que esse cara está internado? Seria envenenamento? O que é? Supondo que não seja nada, beleza. Que Deus abençoe ele e que ele saia dessa. Não tem problema nenhum. Fora isso, um coronel, comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, morreu em troca de tiros após um arrastão no Rio de Janeiro. Bom, isso é o que está acontecendo no Rio de Janeiro, fruto da guerra civil deflagrada por essa cambada de vagabundo no poder. Essa cambada de vagabundo não entendeu ainda que esse país já está pegando fogo e vai continuar pegando fogo. Este país vai de mal a pior enquanto tiver canalha do tipo do Sérgio Cabral indo dar de dedo na cara de juiz de primeira instância. Ou até de STF, não importa. O que importa é o seguinte, ele é um magistrado. O magistrado, diga-se de passagem, sério, honrado, que está fazendo seu trabalho. Aquele cabra é vagabundo, criminoso, bandido, foi pego com a mão na massa. Desde quando um bandido pode entrar numa corte e dar de dedo na cara de uma pessoa que está ali representando o Estado? Ele, como representante do Estado, ele tem todas as regalias, todos os direitos assegurados como representante do Estado. O juiz, estou falando, não o canalha do Sérgio Cabral, que foi pego com a mão na massa. O juiz está representando o Estado. E como representante do Estado, o Sérgio Cabral teria que sair dali daquela corte com suas penas agravadas, dada a insensatez, a desfaçatez com que ele agrediu o magistrado. Ora, um bandido chega e diz para o magistrado, que sabe onde a família do magistrado trabalha, está querendo dizer o quê? Que vai levar cafezinho para a família do magistrado? É claro que não. Ele está querendo dizer o que ele disse. Sei onde tua família trabalha e sei o que fazer. Muito bem. Se fosse só isso, ainda passaria um pouquinho. Não poderia passar de jeito nenhum, uma vez que o Bretas naquela situação, o Bretas estava no papel de Estado. Muito bem. Segundo, o Marcinho VP deu uma entrevista onde ele diz claramente que ele, como o responsável pelo morro, eu não lembro agora o nome do morro lá no Rio de Janeiro, que é o que ele domina, o Sérgio Cabral precisou ir no morro e foi lá no morro e acabou sentando no camarote do VP. Traficante, famoso, conhecido. E nesse camarote comeu, bebeu junto com o VP. E o VP fala que ele não lembra de ter conhecido alguém pior que o Sérgio Cabral. Minha gente, um bandido falando que o outro bandido é muito vagabundo, é porque a coisa degringolou de fato. Agora vem a Rede Globo querer satisfações do Bretas e do Ministério Público Federal por ter mandado o Sérgio Cabral para um presídio federal. Gente, o poste está fazendo xixi no cachorro e você que paga imposto vai ficar calado? E você que paga imposto vai aceitar essa brincadeira? Que é isso? Você não está vendo que isso daí vai entrar na tua casa?
Você não está vendo que essa bandidagem, que essa pouca vergonha, que essa porcaria vai invadir tua casa? Vai acabar prejudicando mais ainda teu filho, tua mulher, teus netos, teus sobrinhos, teus irmãos, teus pais. Você não está percebendo isso, não? O que você precisa para cair a ficha, rapaz? Acorda, rapaz. Presta atenção no que está acontecendo em volta. Dá uma olhada em tudo. Isso não é comum, esse tipo de atitude. O cabra é preso e um membro do STF, mais especificamente, o canalha do Gilmar Mendes, solta. Aí o juiz pega, manda prender de novo. O Gilmar Mendes vai e solta de novo. O juiz manda prender de novo. O Gilmar Mendes vai e solta de novo. Não dá para perceber, não, que foi tudo azeitado, que essas instituições estão foram institucionalmente preparadas justamente para defender a organização criminosa que está defendendo o país? A organização criminosa que está atacando o nosso país, melhor dizendo, a Orcrim, a organização criminosa que está atacando o nosso país, vem a mando do Foro de São Paulo para a implantação do regime comunista. O Foro de São Paulo tem na sua liderança Raul Castro, Lula, Dilma, Zé Dirceu, FHC e essa corja de vagabundo que está mandando no país. Qual é o objetivo? Implantação do regime comunista. Todo mundo falou, cantou, disse que o regime ditatorial do regime militar de 64 a 85. Minha gente, quando foi que você, como ouvinte, já viu no mundo a história de um regime ditatorial que tenha sido deposto sem um único tiro? É isso que esses canalhas, idiotas úteis, estão querendo fazer você crer. Que aqui no Brasil houve uma ditadura no período de 64 a 85. Detalhe, essa ditadura que eles dizem ter havido de 64 a 85, ou seja, durou 21 anos. Em 21 anos matou 357 pessoas. Menos de 400 pessoas. Em 21 anos. E eles estão querendo te fazer crer que isso foi uma ditadura. Quando as ditaduras, o mínimo que matou, sabe, a ditadura, por exemplo, da Rússia, durou 70 anos e matou 20 milhões de pessoas. Não dá para perceber que tem alguma coisa que não fecha? Essa conta não está fechando? Você não entendeu ainda, não, é? Você está tomando o quê? Está tomando leite de bode, rapaz? Você está tomando leite de cavalo manso, rapaz? O que há? É claro que tem alguma coisa aí que não está fechando. Que ditadura é essa que em 85 os militares deixam o poder, entregam o poder a um civil, passa a faixa presidencial para o civil, tá? Sem um único tiro. E o regime ditatorial é deposto. Não caiu a ficha, não, é? Que livro você lê? Que história você conhece? O que você entende de política? O que você entende de regime? Regime civil, ditatorial, militar, etc. O que você entende? Em que mundo você vive? Desde quando você já viu uma organização criminosa ser derrubada pela outra sem detonar um tiro sequer? E dizem os canalhas que roubavam, assaltavam banco, botavam bomba em aviões, botavam bomba em aeroportos, botavam bomba em viaduto. Essa canalhada que fazia tudo isso, estão dizendo que eles depuseram o governo militar, sem detonar um único tiro. Se o governo militar era ruim, era criminoso, era nefasto, era bandido, como é que alguém chegou lá e tirou os bandidos do poder sem dar um único tiro? Me explica isso que eu quero entender. Me explica que eu quero entender. Veja quantos o Lula matou
desde que ele assumiu o poder. Um pouco antes, inclusive, com Celso Daniel, com Toninho do PT. Veja a corja que está sendo morta. Celso Daniel, Toninho do PT, Teori Zavascki, filho do Alckmin, o Eduardo, aquele um que foi candidato a presidente da República, não lembro o nome dele. E mais um monte de gente que estava envolvida em Passadina, mais um monte de gente que estava envolvido nessas coisas aí da Petrobras, que de repente aparece morta. Sabe? O cara teve um infarto e morreu. É possível? Claro que é. Mas é mais provável que ele tenha sido envenenado, gente. Vocês não estão caindo, não caiu a ficha ainda não, é? Tá precisando o quê? Que esse cara mate quantos mais? Tá precisando que esse cara mate um da tua família para você entender, é? Acorda! Acorda enquanto é tempo. Este país já está em guerra civil. E vai piorar. Precisa o quê? Precisa que você entenda e apoie as Forças Armadas. Não precisa nem sair às ruas. Simplesmente ponha uma bandeira do Brasil na janela da tua casa. Simplesmente diga que você apoia um governo decente, um governo digno, um governo operante, como foi o governo das Forças Armadas de 64 a 85, que deixou este país funcionando, que deixou esse país com uma Petrobras tão rica que o PT pode entrar lá e roubar 10 trilhões de reais. Ou você acha que os militares destruíram o país de tal forma que deixaram uma Petrobras com 10 trilhões de reais para o PT poder roubar? Deixaram um país tão ruim que o PT entrou lá e pôs a corja deles para destruir o Correio, que era a segunda melhor empresa do mundo. O BNDES, que o PT pôde entrar lá e construir hospital em Angola, hospital lá no Iraque, construiu aeroporto em Cuba, estrada na Bolívia, estrada em Cuba, estrada na Venezuela, construiu metrô na Venezuela. Com dinheiro de quem? Dinheiro do povo, sim, dinheiro do povo, mas que vem de um caixa que os militares deixaram no BNDES. Ou você não vai ler história para saber quem foi que deixou o BNDES, a Petrobras, o Correio. Leia, procure se informar. Um grande abraço.